Olá, amigos da Amazônia, chegamos com mais um Caminhos da Amazônia. No programa de hoje, uma reportagem muito importante sobre o cultivo de abelha sem ferrão no município de Presidente Figueiredo, interior do Amazonas. E ainda o cultivo de pitaia. Você sabe o que é pitaia? Nós vamos assistir essa reportagem de Jacques Salvaterra. A gente volta já já. Muitas das frutas que nós consumimos aqui no Amazonas, no Brasil, elas vieram de outros países. Recentemente, a pitaia, que veio da América Central, ela já está sendo cultivada no mundo todo. E aqui no município de Presidente Figueiredo, muitas pessoas já estão cultivando a fruta. E você vai conhecer agora como se cultiva, aonde se consegue mudas e principalmente os tratos culturais para que dê uma fruta saudável e gostosa. A pitaia é um fruto de espécie variada de cactos epífitos que é conhecido principalmente nos Estados Unidos como a fruta do dragão, por conta de seu exterior escamado. Consegue chamar a atenção tanto por fora quanto por dentro. Nativa da América Central e do México, a fruta vem sendo cultivada em Israel, na China e aqui no Brasil, mais comum na região Nordeste. No Amazonas, passou a ser cultivada também na região de Balbina e se adaptou bem ao clima da nossa região. Por só ser cultivada à noite, ela está no grupo de flor da noite. Resistente a doenças e pragas, o cultivo da pitaia exige cuidados com solo, irrigação, adubação, polinização e controle de pragas e doenças, sobretudo em pomares de escala comercial, prática que ocorre há apenas cerca de 20 anos no Brasil. Considerado mais adequado para o plantio da cultura é o de temperatura tropical, cuja faixa vai de 18 graus Celsius a 26 graus Celsius, com média de mais de 1.200 milímetros de chuva por ano. Ela se dá em qualquer tipo de solo, desde que seja feita as correções de acidez e fertilidade. Os que apresentam as melhores condições para o desenvolvimento da pitaia são os ricos em matéria orgânica, não compactados, bem drenados, de textura arenosa e areno-argilosa, com pH entre 5,5 e 6,5. Se adaptou muito bem, muito bem. A gente só coloca água e esterco de gado, de galinha. Se adaptou muito bem. Os pau podres que encontra aqui no mato, mais nada. A safra está grande, eu tenho muita fruta, né? E eu quero vender. Dona Eleni Rosane de Araújo é paulista e abraçou a zona rural de Presidente Figueiredo como lar. Tem uma propriedade no quilômetro 28 da AM 240, a famosa Estrada de Balbina. Ela tem 1 hectare de terra onde estão plantadas as pitaias. Em uma de suas viagens a São Paulo, trouxe em sua bagagem uma muda da planta ainda pequena de seu tio. De lá para cá, passou a ter interesse pelo cultivo da fruta. Ainda brincaram, será que você vai largar a roupa? Falei, pois eu vou largar a mala de roupa, senão vai dar excesso. E trouxe só muda de pitaia para cá. Assim como todo início de negócio, ela não tinha experiência com esse tipo de cultura. Chegou a plantar a muda de cabeça para baixo. E a gente só tem que saber fazer a muda, né? Aí fazendo essas mudas, elas começam pequenininhas e elas vão crescendo. Elas crescem 2 centímetros ao dia. Só tem que ser um trabalho de 24 horas, a gente não pode deixar. A gente tem que cuidar dela 24 horas. Olha, quando agora à noite, nós temos flores que vai abrir. Aí a flor abre, eu polinizo ela, tem a parte masculina e a parte feminina na flor. Aí eu tiro o pólen do masculino e coloco na feminina, para fecundar o fruto. Então temos que fazer isso. Quando está amanhecendo o dia, já não tem mais flor, só à noite que ela abre. O plantio não é tão simples como parece. Mesmo assim, apostou e hoje tem o seu próprio viveiro. Com espaçamento entre linhas que pode variar de 2 a 5 metros, nesta área de 1 hectare, todo o plantio é irrigação por gotejamento ou microaspersão. Apesar de a pitaia ser um cacto,
A falta de água no período de florescimento e frutificação pode levar ao abortamento das flores e à má formação dos frutos. Ela começou a plantar no quintal de casa após o falecimento do seu esposo. Foi no plantio da pitaia que a agricultora encontrou forças depois de ver os primeiros frutos. Dona Leni começou a aumentar o cultivo. Hoje, a agricultora tem mais de 600 pés de pitaia em sua propriedade. Aqui as estacas são findadas no solo e onde os caules são fixados para crescer como uma parreira. Ela não gosta de muita água, mas também não fica sem água. Ela precisa de água para sobreviver. Ela precisa de muito sol mesmo. Esse palanque, que seja um palanque bom, não podemos passar óleo queimado, né? Porque ela vai se agarrando. A raiz dela é muito... Não é profunda, ela é bem em cima a raiz. A exemplo da irmã, a agricultora Nancy de Fátima, que mora em Rondônia, já comprou uma propriedade em Figueiredo para também cultivar a fruta. Ela conheceu o plantio em Vilhena, no estado de Rondônia. Lá procurou saber um pouco das técnicas do plantio e resolveu iniciar uma pequena plantação aqui no Amazonas. E já passou o cultivo para uma área maior. E venho para cá, para Presidente Figueiredo, porque vi que Vilhena, a produção não é ruim, mas não é excelente. Agora, aqui o clima é realmente excelente para a pitaia. Tanto é que depois, ao conversar com a minha irmã, que já é produtora, já está vendendo aqui também, né, em Presidente Figueiredo, então o senhor já vai ver o quanto realmente Olha, o que lá demorou um ano para dar um fruto, aqui em 7 meses já deu. Olha, é diferente, realmente. A flor da pitaia se abre uma única vez ao dia e é um espetáculo à parte. A flor encanta os olhos. Toda a etapa do trabalho é desenvolvida pela dona Leni, que também faz o papel de polinizador. Ela fala das técnicas desenvolvidas no cultivo. A parte feminina. Eu vou tirar o pólen aqui e vou colocar aqui na parte feminina que venha a fecundar. A agricultora prefere não usar nenhum tipo de agrotóxico, o que, segundo ela, é o segredo para obter frutos grandes e saborosos. A pitaia é plantada em baldes e estacas. Aqui foram plantadas 3 mudas em cada estaca. E os pés estão crescendo rápido. A primeira safra já foi colhida. Cada fruta teve um peso entre 250 e 400 gramas. Nesta primeira safra, nasceram frutos de 2 variedades, a de polpa amarelada e a de cor avermelhada. A pitaia é uma planta que se adaptou bem ao clima e ao solo de Presidente Figueiredo. E muitas pessoas estão aproveitando para cultivar essa fruta, apesar de muita gente ainda desconhecer o aroma, o paladar e principalmente a nutrição oferecida por ela. A fruta, mesmo desconhecida, aos poucos vai chegando à mesa dos amazonenses. O sabor da polpa dela não dá para comparar com o de algumas outras frutas da região. Não se sabe realmente qual seu verdadeiro sabor. Chama a atenção por sua cor e textura. Um vermelho com pintinhas pretas das sementes lembra a melancia, mas de forma bem inferior. A fruta é pouco conhecida na cidade. Apesar de ser cultivada em Presidente Figueiredo, ainda é raro encontrar nas feiras e mercados do município. E para muitos feirantes, a fruta ainda é desconhecida. Não sei. Quase ninguém conhece essa fruta. É uma fruta que está chegando agora, Presidente Figueiredo, né? E poucas pessoas conhecem o sabor, sabe,
os benefícios que ela tem, né? Então quase não tem demanda dela aqui. A equipe do Caminhos da Amazônia visitou o mercado municipal e este supermercado onde a pitaia é comercializada. A procura ainda é pouca. O que a fruta tem de docinha, o preço tem de salgado. O quilo nas prateleiras não sai por menos de R$ 29,90, mas já teve bem mais valorizada, atingindo o patamar de R$ 40. A baixa do valor se deu devido à fruta estar sendo cultivada na região e o aumento era devido à fruta ser importada de outros estados. A gente já comercializava, mas comprávamos de Manaus. E aí surgiu uma plantação de pitaia recentemente no município, de uma senhora no quilômetro 26. E agora a gente pega com ela, por ser um produto da região e ajudar o comércio local, né? Existem 10 variedades de pitaia. No Amazonas, por enquanto, apenas 4 variedades são cultivadas. E você pode consumir em forma de natura, em suco ou em doce. A fruta é uma ótima opção no cardápio, já que é rica em nutrientes e tem baixo teor calórico. Além dela ser uma fonte rica em vitamina C, ela também é composta por minerais, fósforo, consequentemente ela ajuda no combate à anemia. Então ela é uma fruta muito completa, porque ela também é rica em fibras. Então isso ajuda no trato gastrointestinal, ou seja, a pessoa consegue ter uma evacuação mais flexível. Então ela é uma fruta muito completa relacionada aos valores nutricionais. Jackson Pantoja é professor do Instituto Federal do Amazonas, IFAM. Ele conheceu a pitaia através de reportagens. No quintal da casa dele, cultiva diversas espécies de plantas frutíferas e macaxeira, além da mais nova cultura da propriedade. Depois de conhecer a pitaia, ele resolveu apostar no cultivo da planta, que é a mais nova sensação do momento no mundo rural. Ele foi até uma propriedade que fica na estrada de Balbina e adquiriu algumas mudas. O cuidado com a planta é especial. Fizemos a aquisição de algumas mudas para plantar no quintal. Então a gente observou lá no cultivo da dona Nelly que essas plantas por dia estavam crescendo em torno de 2 centímetros dia. Então a gente já consumia pitaia há um bom tempo, nossos filhos adoram a fruta e resolvemos fazer o cultivo da mesma no nosso quintal, assim como já temos outras plantas que vocês conseguiram ver ali no quintal. A fruta imediatamente passou a compor o cardápio do café da manhã da família. Que o diga Daniel, que a saboreia com tanto gosto que até confunde. Inclusive, nosso filho de 4 anos acorda já pedindo pitaia. E isso é maravilhoso, porque a gente conseguir encontrar pitaia no município e ter produção dentro do município é muito legal. É muito legal isso. O que tu acha da fruta, hein? Boa. Como é o sabor dela? De pitaia. Olha, nós tivemos a sorte de chegar na hora do café da manhã na casa do professor Jackson Pantoja. E eu nunca provei a fruta realmente. Eu vou provar. Ela me deu um pedaço aqui, ó. Pedi para o meu cinegrafista mostrar. E eu vou provar pela primeira vez. Vamos ver que gosto tem. É um gosto diferente, é uma mistura de várias frutas aí. Mas, professor, antes de mais nada, obrigado pelo convite e provar a pitaia, né? Vamos deliciar esse pedacinho de pitaia. Consumam mais pitaia, ajude o nosso produtor rural do estado do Amazonas. Agricultores das comunidades Rio Canoas e Rio Pardo, onde nós estivemos na semana passada, que domingo você assistiu no programa Caminhos da Amazônia, encontraram nos postes de Acariquara, que estão sendo substituídos por postes de alvenaria, colmeias de abelha sem ferrão, a abelha indígena como nós conhecemos. E a partir daí, junto com uma empresa que presta serviço para a concessionária de energia elétrica, conseguiram resgatar as colmeias e estão cultivando em suas propriedades. A reportagem é de Jaco Salvaterra.
O mel de abelha é usado há milhares de anos como alimento, complemento nutricional, fonte de energia e prevenção de doenças, entre elas o câncer. É considerado o mais antigo adoçante usado pela humanidade. É composto por açúcares, frutose e glicose, além de água, minerais, cálcio, magnésio, ferro e vitaminas B, C, D e E. O paladar, o aroma, a cor e as propriedades funcionais do mel estão relacionadas com o néctar, ou seja, com a flor de milhares de plantas e arbustos, e com a espécie de abelha que o produziu. Estudos indicam que o mel possui propriedades antimicrobianas, antivirais, antiparasitária e antioxidante. No Amazonas são cultivadas abelhas com e sem ferrão. Neste apiário na zona rural de Presidente Figueiredo, a 107 quilômetros de Manaus pela BR-174, as abelhas com ferrão são cuidadas pelo apicultor Adu Chuade. Com a experiência de mais de 20 anos, ele diz que no início o trabalho foi difícil, mas acreditou que daria certo e boas coletas seriam realizadas. A apicultura é uma atividade que requer muita dedicação. Para se aproximar das colmeias, é preciso estar com equipamentos de proteção individual para ter total segurança. Para as abelhas Apis mellifera, né, a abelha de ferrão, que o pessoal chama de italiana, africana, para essa abelha é absolutamente necessário. Você não pode trabalhar com ela sem um equipamento de produção. A gente tem espécies nativas, muitas espécies nativas que não ferroam, e aí por isso a gente pode trabalhar sem esse tipo de equipamento. Mas no caso da abelha de ferrão, é absolutamente necessário que a gente tenha os equipamentos de segurança apropriados. Para a retirada do mel nas colmeias é preciso usar algumas técnicas. Os apiários ficam alojados neste pequeno espaço e só uma mexida na colmeia basta para as abelhas se agitarem. Seu Egídio foi um dos primeiros criadores de abelha em Presidente Figueiredo. Começou no ano de 1993, quando ele teve a iniciativa de criar abelhas visando o consumo próprio do mel. Inicialmente nós só tivemos a vontade de ter mel em casa, né? Porque a gente muitas vezes comprava e o pessoal falsificava o mel. Então eu digo, eu vou um dia começar eu mesmo para pelo menos ter para a família. Mas já desde o primeiro ano, em que a gente só tinha 2 ou 3 colmeias, já não deu boa produção, assim que não deu só para a família, mas a gente já começou a distribuir inicialmente só para Presidente Figueiredo e algum amigo de Manaus, né? E depois, a partir de 97, é que a gente começou então a abrir também para Manaus, né? Assim, e porque começou realmente, assim, eu vi que tinha uma perspectiva muito boa, né? E eu até acho assim, né, que aqui realmente todas as famílias assim, de agricultores podiam ter a sua colmeia, as suas colmeias, né? Seu Egídio trabalha junto com a família no apiário que fica em sua propriedade no ramal do Urubuí. A produção este ano aumentou. Esse ano a gente já produziu em torno de 400 quilos de mel. O ano passado a gente produziu pouco mais de 1 tonelada, mas como o tempo foi muito favorável, a gente aumentou um pouco a criação. A gente está esperando uma produção que chegue em torno de uns 2.000 quilos de mel esse ano, até o final do ano. Aqui os apiários são manejados. Depois de retirada das colmeias, o mel recebe cuidado de higiene e é embalado para comercialização em Presidente Figueiredo. O mel vem do apiário então nos favos assim, e aí a gente vai centrifugar ele e envasar. Ele já é um alimento pronto para o consumo, né? Só tem que ser manipulado com o máximo de higiene. Esse ano a gente ainda tem tido relativamente pouca produção de mel, mas tem muito pólen, o sabural. Só que é uma pena que ainda no estado se conheça pouco sobre as propriedades e as pessoas façam relativamente pouco consumo do pólen, né? Mas a gente tem um potencial muito grande de produção de pólen na região. Muitas abelhas fazem as colmeias em postes de madeira de energia elétrica.
E em Presidente Figueiredo, com a troca de vários portes na zona rural, mais especificamente nos assentamentos Rio Canoas e Rio Pardo, foram encontradas várias colmeias de abelhas sem ferrão. Estes apicultores, preocupados com os insetos, resgataram essas colmeias e estão incentivando agricultores da localidade a criarem abelhas sem ferrão e assim agregar renda a mais para a família. Recentemente, dezenas de postes de acariquara, árvore típica da Amazônia e bastante usada devido à sua durabilidade, foram substituídos por postes de concreto. Na comunidade do Rio Canoas e Rio Pardo, zona rural de Presidente Figueiredo, este grupo de apicultores foi até a localidade resgatar as colmeias que estão em vários postes. Aqui todo cuidado é pouco para não machucar os pequenos animais. Lembra do Adu Chuad do começo da reportagem? Pois é, ele conta que se as colmeias ficarem no chão, as abelhas correm risco que algo aconteça com elas. Se ele ficar no chão, naturalmente com o tempo as abelhas vão morrer. Mas muitas vezes o que acontece é que as pessoas também vão saquear os postes para tirar o mel, né? Então são o que a gente chama de meleiros. Tira o mel, mas destrói os enxames. Então, ou ele vai morrer naturalmente com o tempo, ou mais rapidamente com a ação de pessoas interessadas só no mel e não nas abelhas, né? Então, por isso é tão importante o resgate dessas abelhas. Os cuidados com as abelhas fez com que este grupo incentivasse os agricultores da localidade a aprendessem a resgatar as colmeias e assim se tornassem iniciantes em meliponicultura. Aos poucos, está crescendo o interesse dos agricultores na criação. Seu Elbis é um deles e, junto com a família, será um desafio criar abelhas sem ferrão em sua propriedade, já que é a primeira vez que ele trabalha com esse tipo de cultura. Isso para a gente é um novo, né? Nunca tinha participado, né? Estou gostando, motivado junto com a minha família, né? E alguns também amigos que já entraram em contato com a gente que vão querer. Então, para mim, isso é muito gratificante. A primeira vez que nós viemos, nós não tínhamos autorização, nós só soubemos que tinha postes no chão e cheio dos enxames. E então nós chegamos aqui mesmo como desbravadores, né? Viemos como pioneiros para ver o fato confirmar. Então, sendo verdade, o que nós fizemos, os enxames mais perigosos na estrada, nós levamos para cuidar. E voltamos agora com a autorização, né? E fica aqui um registro do meu protesto de a legislação com relação à criação de abelhas é muito moroso, as comunidades não têm conhecimento, a gente não tem nem como ajudar porque nós não temos autorização para fazer. E fica aqui então o desafio para o povo, criem abelhas, está aqui essa comunidade, é a garantia do fruto para a gente comer. Então é a garantia da nossa espécie, a gente precisa protegê-la. O Amazonas abriga centenas de espécies de abelhas sem ferrão e tem mostrado um expressivo desenvolvimento da meliponicultura. Mas os criadores de abelha vêm tendo dificuldades para criar os insetos de forma legalizada. De acordo com o professor Rinaldo Fernandes, há uma legislação federal que cria barreiras para os criadores. Eles estão tendo dificuldades para conseguir a documentação exigida. A meliponicultura como atividade econômica ela ainda não existe, ainda está em processo, né, de criação desse código de atividade econômica. E, portanto, nós não temos criatório legalizado, a atividade passa a ser, de uma certa forma, clandestina. Embora tenhamos aí meliponicultores há mais de 30 anos aqui no estado se dedicando à manutenção dessas colônias. Para o coordenador da Rede Mel, que reúne criadores de abelhas nativas em todo o Amazonas, é importante a organização deles para desenvolver o setor. Ela vem fortalecer, né, fazer chamar os criadores de abelhas que estão hoje considerados desorganizados, né? Então o papel da rede ela vem fazer essa organização com o objetivo de organizar a atividade e mostrar para o Estado, para os nossos governantes, que as nossas abelhas têm um potencial econômico importantíssimo para o Estado.
este foi o seu Caminhos da Amazônia de hoje. O nosso cenário natural foi aqui a corredeira do Urubuí, em Presidente Figueiredo. No momento, ninguém pode descer para tomar banho, para se divertir e para o lazer, porque está fechada em razão da pandemia. O nosso programa ele reprisa no sábado às 6 horas da manhã no Amazonsat. E se você não conseguiu assistir no Amazonsat, vá para o nosso canal no YouTube, Caminhos da Amazônia, e a nossa página no Facebook, Caminhos da Amazônia. E a gente volta no próximo programa, se Deus quiser.